Você sabia que 78% dos motoristas brasileiros já ficaram com o carro quebrado no meio da cidade? E o pior, 65% desses casos poderiam ter sido evitados com manutenção preventiva básica, que custa menos de R$ 500. Cada vez que seu carro quebra na cidade, você gasta em média entre R$ 2 e R$ 5.000, considerando guincho, diagnóstico e reparo. Hoje eu vou revelar exatamente como evitar que isso aconteça com você e o que fazer quando acontecer. Olha, aqui está a verdade brutal. Carros não quebram do nada. Eles sempre dão sinais dias ou semanas antes. O problema é que a maioria dos motoristas ignora esses sinais até ser tarde demais. E quando quebra no pior momento possível, no meio do trânsito, atrasado para compromisso importante, aí você paga o preço máximo. Hoje vamos expor 8 dicas essenciais para evitar que seu carro quebre na cidade e como sair dessa situação com o mínimo de prejuízo. Essas dicas podem economizar mais de R$ 10.000 por ano em reparos emergenciais, guinchos desnecessários e constrangimentos evitáveis. E se você acha que não tem como prever quando um carro vai quebrar, prepare-se, porque vamos começar com a dica número 8, sobre um sinal tão óbvio que seu carro está gritando por ajuda, mas 90% das pessoas ignoram completamente. Então, fica comigo até o final, porque a dica número 1 pode te salvar quando estiver completamente sozinho em lugar perigoso. Vamos te transformar em alguém que nunca mais fica vulnerável no trânsito. Dica 8. Nunca ignore luzes de aviso no painel. A maioria dos motoristas tem uma relação muito casual com as luzes de aviso no painel. Acende a luz de check engine e você pensa, depois eu vejo, o carro ainda está andando. Acende a luz de bateria e você continua dirigindo porque ainda está funcionando. Mas aqui está a realidade brutal. Essas luzes não são sugestões, são avisos urgentes de que algo crítico está errado, e você tem janela muito curta para agir antes de dano permanente. A luz de check engine pode indicar desde um sensor de oxigênio defeituoso até problema grave no motor. Ignorar por semanas pode transformar reparo de R$ 500 em retífica de R$ 15.000. A luz de bateria não significa apenas bateria fraca. Geralmente indica alternador com problema. Se você continua dirigindo, o carro vai funcionar até a bateria descarregar completamente, e aí vai parar no meio do trânsito. Guincho custa entre R$ 250 e R$ 400. Alternador novo custa entre R$ 800 e R$ 1.800. Se tivesse parado no mecânico quando a luz acendeu, talvez fosse apenas correia do alternador por R$ 120. Segundo dados de oficinas autorizadas, 62% dos reparos caros poderiam ter custado 10 vezes menos se o cliente tivesse agido quando a luz acendeu pela primeira vez. A solução? Compre um scanner OBD2 por R$ 150 ou baixe aplicativo no celular com adaptador Bluetooth de R$ 60. Quando qualquer luz acender, leia o código imediatamente. Pesquise online o que significa. Avalie se é emergência ou pode esperar até fim de semana. Mas nunca, jamais ignore. Esse hábito simples pode economizar milhares em reparos emergenciais e, principalmente, evitar que você fique parado no meio da cidade. Dica número 7. Tenha kit de emergência sempre no porta-malas. 83% dos motoristas brasileiros não têm kit básico de emergência no carro. Quando acontece algum problema, eles ficam completamente vulneráveis e dependentes de terceiros. Aqui está o que poucos entendem. Ter ferramentas e equipamentos básicos não é sobre você ser mecânico, é sobre ter opções quando algo dá errado. Um kit de emergência bem montado custa entre R$ 300 e R$ 500, mas pode economizar milhares em situações críticas. O kit deve incluir cabo de chupeta de qualidade profissional, que custa R$ 150, macaco hidráulico e chave de roda, que custam R$ 120 juntos, triângulo e lanterna potente. Adicione também fita isolante, arame fino, alicate multifuncional e spray de partida a frio. Esses itens custam mais uns R$ 80, mas resolvem 90% das emergências comuns. Conheci um motorista de aplicativo que montou o kit completo por R$ 450. Em 2 anos, já usou o cabo de chupeta 12 vezes para sair de situações onde teria chamado guincho. Cada guincho evitado são R$ 250 economizados. 12 vezes R$ 250 são R$ 3.000. Ele recuperou o investimento em menos de 6 meses e desde então só lucra. Mas o mais importante não é nem o dinheiro, é a autonomia e segurança. Você não fica dependente da boa vontade de estranhos em lugares perigosos. Não precisa esperar 1 hora pelo guincho sob sol quente ou chuva.
tem controle da situação. E antes de continuarmos com a dica número 6, se você está achando essas informações valiosas, aperte o botão de inscrição. Vamos compartilhar conhecimento que pode realmente salvar você de situações desesperadoras. Dica 6. Conheça os barulhos que seu carro faz. Seu carro fala com você constantemente através de sons, mas a maioria das pessoas desenvolve surdez seletiva para barulhos estranhos. Ah, é só um chiado, não é nada grave. 2 semanas depois, o carro quebra completamente no meio da cidade e o reparo custa R$ 5.000. Aqui está a verdade. Pequenos barulhos são avisos precoces de problemas se desenvolvendo. Um rangido na suspensão pode ser apenas bucha gasta de R$ 50. Ignore por 3 meses e a suspensão inteira desalinha, força os pneus e amortecedores. Quando finalmente para de funcionar, você precisa trocar buchas, amortecedores, fazer alinhamento e comprar pneus novos. Total, R$ 3 a R$ 5.000. Um chiado de correia pode ser apenas tensionamento errado, ajuste gratuito. Ignore e a correia arrebenta no meio do trânsito. Se for correia dentada e o motor for interferente, o dano pode chegar a R$ 20.000. Um clique ao dar partida indica motor de arranque com escovas gastas. Trocar motor de arranque preventivamente custa R$ 700. Esperar ele travar completamente significa ficar parado em lugar indesejado e ainda pagar os mesmos R$ 700 mais o guincho. Segundo mecânicos experientes, 90% dos reparos caros dão sinais sonoras semanas antes. O problema é que motoristas não prestam atenção ou acham que vai resolver sozinho. Mágica não existe em mecânica. Problemas só pioram com o tempo, nunca melhoram. Desenvolva consciência auditiva do seu carro. Qualquer som novo, investigue imediatamente. Uma verificação preventiva custa entre R$ 50 e R$ 200. Um reparo emergencial pode custar 50 vezes mais. A escolha é óbvia. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. A próxima dica pode salvar seu motor de danos irreversíveis. Dica 5. Monitore temperatura do motor religiosamente. Quantos motoristas você conhece que realmente prestam atenção no marcador de temperatura do motor? Praticamente nenhum. A maioria olha apenas velocímetro e combustível. Mas aqui está o perigo mortal. Superaquecimento de motor é uma das causas mais comuns de quebra na cidade e uma das mais caras de reparar. Motores modernos trabalham em faixa muito específica de temperatura, geralmente entre 85 e 95 graus. Se ultrapassar 105 graus, danos começam a acontecer. Acima de 115, o dano é catastrófico e irreversível. Cabeçote em pena, junta queima, pistões podem derreter parcialmente. O reparo mínimo de superaquecimento grave custa R$ 8.000. Na maioria dos casos, o motor inteiro precisa ser retificado ou substituído, entre R$ 15.000 e R$ 30.000. E o pior? Superaquecimento raramente acontece instantaneamente. O marcador começa a subir gradualmente. Se você perceber quando chega na metade superior da escala e parar imediatamente, geralmente evita dano permanente. Mas se você ignora até a luz de temperatura acender, e só aí percebe, já é tarde. Um proprietário de Chevrolet Cruze me relatou que estava no trânsito pesado, ar-condicionado ligado, não percebeu que a temperatura estava subindo. Quando finalmente viu, o marcador estava no limite. Continuou dirigindo por só mais 2 quilômetros até em casa. O motor fundiu literalmente. Custo: R$ 28.000 de motor novo. O carro valia R$ 45.000. Ele perdeu mais de 60% do valor, por ignorar o marcador. Pegue o hábito de olhar o marcador de temperatura a cada 5 minutos, principalmente em trânsito lento com ar-condicionado ligado. Se começar a subir acima do normal, desligue o ar, ligue o aquecedor no máximo para dissipar calor, e procure lugar seguro para parar. Esse hábito simples pode economizar os R$ 30.000 de motor novo. Dica 4. Mantenha sempre meio tanque de combustível mínimo. A maioria das pessoas tem péssimo hábito de rodar sempre na reserva. Ainda tem luz acesa, dá para rodar mais um dia. Mas aqui está o que acontece quando você faz isso habitualmente. Primeiro, a bomba de combustível fica dentro do tanque e usa o próprio combustível para resfriar. Quando você roda na reserva constantemente, a bomba superaquece e sua vida útil cai pela metade. Trocar bomba custa entre R$ 1.200 e R$ 3.000. Segundo, no fundo de todo o tanque há sedimentos e impurezas.
Quando o nível está muito baixo, a bomba suga essas impurezas direto para o sistema de injeção. Bicos entopem, filtros saturam prematuramente. Limpeza ou troca de bicos custa R$ 1.500 a R$ 4.000. Terceiro, e mais importante para não ficar na mão, você nunca sabe quando vai pegar trânsito inesperado. Aquela viagem de 20 minutos vira 2 horas de congestionamento. Se você estava na reserva, vai ficar sem combustível no meio do trânsito. Guincho para posto custa R$ 250, mais a humilhação e estresse. A solução é disciplina simples. Quando o marcador chegar na metade, abasteça. Nunca deixe passar de 1/4 de tanque. Isso garante autonomia para imprevistos, preserva a bomba e sistema de injeção e te dá tranquilidade mental. Um taxista experiente me disse que em 15 anos de profissão, nunca ficou sem combustível porque segue regra de nunca deixar passar de 1/3 de tanque. Essa disciplina simples pode economizar os R$ 5.000 de bomba e bicos arruinados por combustível sujo, além de evitar situações constrangedoras de ficar parado. E fica ainda pior. A próxima dica é sobre algo que pode fazer seu carro parar instantaneamente sem aviso. Dica 3. Substitua a bateria antes que ela morra completamente. Baterias automotivas têm vida útil previsível. Em condições normais, duram entre 3 e 5 anos. Mas a maioria dos motoristas usa a bateria até ela morrer completamente, geralmente no pior momento possível. Você sai de casa de manhã atrasado, vira a chave e nada. Bateria morta. Aí precisa chamar vizinho para chupeta, atrasa tudo, vai direto comprar bateria nova às pressas, pagando o preço cheio, de R$ 400 a R$ 800. Mas aqui está o que profissionais fazem diferente. Eles substituem a bateria preventivamente no 3º ano, antes de dar problema. Baterias começam a dar sinais de fraqueza meses antes de morrer completamente. Partidas mais lentas pela manhã, luzes do painel piscando ao ligar, dificuldade em dias frios. Esses são sinais que a bateria está no fim. Teste a bateria gratuitamente em qualquer loja de autopeças. Eles têm equipamento que mede CCA, capacidade de partida a frio. Se está abaixo de 70% da especificação original, substitua preventivamente. Comprar bateria com planejamento permite pesquisar preços e encontrar promoções. A diferença entre comprar às pressas e com pesquisa pode ser R$ 200. Mais importante, você escolhe quando trocar, em vez da bateria escolher o pior momento. Conheci uma advogada que substituía a bateria religiosamente a cada 3 anos. Em 20 anos de carreira, nunca ficou na mão uma única vez. Ela calculou que gastou talvez R$ 500 a mais substituindo preventivamente, em vez de reativamente, mas economizou milhares em guinchos, corridas de táxi perdidas, compromissos atrasados e estresse. O retorno emocional e profissional dessa tranquilidade é imensurável. Dica 2. Saiba exatamente o que fazer quando o carro quebrar. Mesmo com toda a prevenção, eventualmente algo pode dar errado. A diferença entre sair da situação facilmente ou virar pesadelo total está em saber exatamente o protocolo correto. Primeira regra: assim que perceber problema, sinalize e procure lugar seguro para parar. Nunca pare em local proibido ou perigoso se o carro ainda está se movendo. Use inércia para chegar em lugar melhor. Segunda regra: assim que parar, ligue pisca-alerta imediatamente. Coloque triângulo a 30 metros atrás do carro em via simples, 50 metros em via rápida. Isso é lei e sua segurança. Terceira regra: avalie o problema antes de chamar ajuda. Motor superaqueceu? Espere esfriar e verifique nível de água. Pode ser apenas vazamento pequeno que você pode completar temporariamente. Carro não pega? Teste bateria com chupeta emprestada de outro motorista. Pode ser só bateria fraca. Pneu furou? Se tem estepe e ferramentas, troque você mesmo, em vez de chamar guincho de R$ 300. Quarta regra: se realmente precisa de guincho, nunca aceite o primeiro que parar oferecendo ajuda. Esses guinchos de oportunidade cobram entre R$ 600 e R$ 1.200, por serviço que guincho regular cobra R$ 250. Ligue para seu seguro se tem assistência 24 horas, ou chame guincho de oficina conhecida. Um empresário me contou que quebrou na Marginal em São Paulo. Aceitou o guincho que parou oferecendo ajuda. Cobraram R$ 900 para levar 8 quilômetros.
Depois descobriu que guincho do seguro era gratuito, mas não sabia que tinha esse serviço. Conhecer o protocolo correto pode economizar os R$ 900 de golpe e transformar situação estressante em inconveniente menor. Mas enquanto isso é importante, a última dica pode literalmente te salvar de situações perigosas. Preste muita atenção. Dica 1. Tenha plano B para transporte sempre. Este é o conselho mais importante e mais negligenciado. Nunca dependa exclusivamente do seu carro, especialmente para compromissos críticos. Aqui está a realidade. Não importa quão bem você mantém o carro, imprevistos acontecem. Pneu fura, acidente bloqueia a rota, problema mecânico surgem do nada. Pessoas que dependem 100% do carro para tudo vivem constantemente sob risco de caos total quando algo dá errado. Motoristas inteligentes sempre têm plano B. Mantenha aplicativos de transporte instalados e cartão cadastrado. Em emergência, você resolve em 2 minutos. Conheça rotas de transporte público alternativas para lugares que você frequenta. Tenha números de amigos ou familiares que podem ajudar em emergência. Considere serviços de carona corporativa se sua empresa oferece. Para compromissos absolutamente críticos como voos, entrevistas de emprego ou cirurgias, saia com 2 horas de antecedência em vez de 1. Essa margem absorve qualquer imprevisto. Um diretor de empresa me disse que em 30 anos de carreira executiva, teve problemas com o carro pelo menos 20 vezes, mas nunca perdeu compromisso importante porque sempre tinha plano B ativado. Várias vezes deixou o carro quebrado na rua e seguiu de Uber para não atrasar. Resolveu o carro depois com calma. Essa mentalidade de redundância pode parecer paranoia, mas é, na verdade, sabedoria prática. O custo emocional e financeiro de perder oportunidades importantes por depender de uma única opção de transporte é gigantesco. Desenvolva independência estratégica e você nunca mais ficará verdadeiramente preso, mesmo quando o carro quebrar. Recapitulação. Então, recapitulando as 8 dicas essenciais para evitar quebrar na cidade e sair dessa quando acontecer. Nunca ignore luzes de aviso no painel. Haja imediatamente. Tenha kit de emergência completo sempre no porta-malas. Conheça e não ignore os barulhos que seu carro faz. Monitore a temperatura do motor constantemente. Mantenha sempre meio tanque mínimo de combustível. Substitua a bateria preventivamente no 3º ano. Saiba exatamente o protocolo quando quebrar. E sempre tenha plano B para transporte. Agora eu quero saber de você. Quantas dessas dicas você já pratica? E qual situação de carro quebrado você já passou que poderia ter sido evitada? Comenta aqui embaixo sua experiência. Sem julgamentos aqui. Todos nós já passamos por isso. O importante é aprender e melhorar. Se essas informações podem economizar milhares de reais e muito estresse, deixe seu like para mais pessoas descobrirem. Compartilhe com aquele amigo que vive tendo problema com carro. E se inscreva no canal, porque no próximo vídeo, vamos revelar os 5 golpes mais comuns que mecânicos aplicam quando seu carro quebra. E como se defender de cada um deles. Você não vai querer perder. Até lá, dirija consciente e lembre-se, prevenção sempre custa menos que reparo emergencial.